aqui ao vivo no Instagram também. Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, inicinho de janeiro, começando o ano novo, né? Nossa última live foi antes de virar 2021, né? E estamos aqui juntos. Espero que vocês tenham tido uma passagem em paz, que é o mais importante, né? Do que qualquer outra coisa, em paz e em saúde. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Tem sido incrível essas lives toda segunda e quarta-feira, 9h15, ao vivo aqui no YouTube, ao vivo aqui no Instagram. E sempre estou abrindo a caixinha de perguntas um dia antes no Stories para ouvir vocês, saber as dúvidas, saber como apoiar vocês durante esse tempinho que a gente passa juntos aqui na live. Então, aproveita para compartilhar, para clicar nesse botãozinho aí da live, que parece um aviãozinho, para você mandar a live para outras pessoas, e compartilhem aí comigo como vocês estão se sentindo, como está começando esse ano de vocês. Me contem se é a primeira vez que estão participando de uma live minha, ou se não é a primeira vez. Enfim, compartilhem comigo enquanto está todo mundo chegando e enquanto eu coloco aqui o título da nossa live, as lives especiais, né? Esse projeto novo, né? Que tenho certeza assim, que vai dar muito certo, que vai continuar por muito tempo. Live, esse tal respeito. Então, cada dia, cada segunda, cada quarta-feira, com um tema diferente, com um tema relacionado, né, à educação com respeito. E teve uma pergunta que veio na caixinha ontem que eu achei que pode ser muito interessante a gente conversar sobre ela, porque é muito verdade que alguns de nós vamos, né, encontrar a educação com respeito no início da vida dos nossos filhos, e outros vamos encontrar, né, essa forma de olhar para a criança. Às vezes a criança já está um pouco mais velha, às vezes já é até adolescente, né? E uma pessoa compartilhou: Mari, como é que fica essa relação, né? Depois de, às vezes, durante alguns anos, a gente educando com punição, a gente castigando, dando palmadas, né? Brigando com a criança. E quando a gente começa a mudar isso, né? Quando a gente percebe que esse não é o caminho que a gente quer seguir, como que fica, né? Eu acho que isso gera várias angústias. Posso imaginar que gera várias angústias, né? Já ouvi de alunas, de mulheres, de mães, de pais compartilhando sobre isso. Quero saber de vocês também, né? Quem aí também passa por esse processo, né? De uma reconstrução dessa relação, de uma reconexão, né? Na relação com a criança, que acontece, obviamente, independente da idade. Às vezes é uma criança pequena, mas desde o início da vida dela, aquilo que você tinha nas suas mãos como ferramenta, aquilo que você sabe, né, assim, sabia, como você sabia agir, era na punição, né? E agora você faz diferente. Então, me contem sobre isso, assim, como vocês se sentem, né, diante dessa mudança, né, que acontece aí no coração de vocês, né? Eu acho que um dos grandes desafios de lidar com a criança que durante algum tempo veio sendo educada na punição é cuidar da autoestima dela. Porque qual é um dos maiores impactos da punição? Era a percepção da criança sobre ela mesma e sobre o mundo, né?
Então a criança, ela não, à medida que ela vai sendo punida e castigada, ela vai entendendo que ela não é boa o suficiente, né? Ela vai entendendo que ela precisa, para ser boa, ela precisa agradar o outro, ela precisa fazer o que o outro quer, o que o outro precisa, o que o outro está mandando, né? Ela vai transferindo um que a gente chama de locus interno, né, para o locus externo. O que isso quer dizer, né? Ela vai esperando sempre do outro a resposta, esperando sempre do outro o que ela deve fazer, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, né? Então ela não observa ela mesma, as suas emoções, os seus sentimentos, né? Aquilo que é importante para ela, aquilo que é uma construção da responsabilidade dela, né? Tô vendo aqui a Sheilinha falando, né? Filha de 4 anos, me sinto péssima por até agora ter feito tudo errado. Tenho outra de 9 meses e não quero repetir os mesmos erros. A primeira coisa, Sheilinha, que eu quero falar para você e para qualquer pai, qualquer mãe que esteja aqui nesse momento e que esteja sentindo mesmo que você, né? Te acolho, te recebo aqui e saiba que somos todos humanos, né? Todos vamos errar, todos em algum momento vamos fazer coisas que a gente não queria fazer, né? Eu tenho certeza absoluta que você não fez tudo errado. Eu sei que essa é a nossa sensação, né? Principalmente quanto mais a gente vai estudando, escutando e aprendendo sobre novas formas de lidar com a criança, muitas vezes a gente vai acessando mais essa culpa, né? A gente vai tendo clareza, vai acendendo várias luzes dentro da gente, e aí a gente vai sentindo assim, puxa vida, nossa, eu não sabia disso, meu Deus, por que eu fiz desse jeito, né? E tá tudo bem, a gente vai acolher esse sentimento mesmo de frustração com a gente mesmo, né? Que eu acho que é isso que vem, raiva da gente mesmo, como você falou, né? Esse se sentir péssima, né? A gente se sente a pior mãe do mundo, né? Então, o que eu acho que a gente pode fazer com isso? É a gente acolher essa mãe que está dentro de nós, esse pai que está dentro de nós, e entender que a gente fez o melhor que a gente podia fazer até aqui, né? Com as ferramentas que a gente tinha, com a consciência que a gente tinha, com os aprendizados que a gente tinha, com o autoconhecimento que a gente tinha. E que mais importante nós nos abrimos a uma nova possibilidade. Nós que estamos aqui, estamos passos à frente do que a gente estava antes, né? Já existe uma transformação acontecendo. Lá atrás, alguns de nós não tínhamos consciência de que do que viria, né? Com as punições, do que a punição poderia trazer para a nossa relação com os nossos filhos, para a relação dos nossos filhos com eles mesmos. E agora a gente está entendendo sobre isso, então a gente já avançou. Confia nisso, confia que você já está no movimento de transformação, confia que você é capaz de se reconectar com seus filhos, né? Eu sei que não é fácil e eu sei que, como a Mônica está compartilhando aqui no YouTube, ela falou, né, que é isso que ela vem fazendo, que sempre foi muito autoritária com os filhos e hoje eles estranham muito. No início foi muito difícil. E é difícil, né, Mônica, se você quiser compartilhar, mas é difícil para os pais que estão fazendo esse movimento e é difícil para a criança porque ela está acostumada a reagir naquele lugar da punição, né? Como que a criança reage no lugar da punição, né? O que vocês percebem de reação da criança diante da punição, né? A Sandra tá falando que percebe exatamente isso, que o filho foi punido até os 7 anos e hoje tem baixa autoestima. Como que eu posso ajudar, né?
Como que a gente pode ajudar a criança que está com a baixa autoestima? Esses dias eu até postei um vídeo também falando um pouquinho sobre isso. Quem quiser dar uma olhada depois lá no feed, mas vou compartilhar aqui também. A criança que vai falando, né? Eu não sou bom, eu não sei fazer nada certo, né? Eu não consigo fazer. Então ela entrou muito naquele ciclo de não acreditar que ela é capaz, né? Como que a gente traz a criança para essa noção de que ela é capaz? Pedindo a ajuda dela, né? Uma das formas da gente fazer isso é pedir ajuda da criança. Sempre que a gente for fazer alguma tarefa, sempre que a gente for brincar com a criança, sempre que a gente for cuidar da casa, cuidar dos espaços com a criança, a gente convidar a criança para nos ajudar. Mas não é naquele mesmo tom de obrigação, é no tom de, poxa vida, só você sabe fazer algo aqui que é muito especial, sabe? Só você sabe encher o filtro de água desse jeito. Coloca a criança nesse lugar dela ser especial, né? O que ela tem de especial? A gente fazer esse trabalho de reconhecimento, né? O que ela pode fazer ali que a gente sabe que ela vai se sentir bem, que ela vai se sentir importante, porque a nossa necessidade interna, né, de todos nós, mas principalmente das nossas crianças, e que precisa ser nutrida, especialmente nos primeiros 7 anos de vida, e a gente poderia estender até os primeiros 14 anos de vida, é o quê? A necessidade de se sentir aceito, amado e importante, né? Então, todas as nossas dúvidas poderiam ser resumidas nessa necessidade. Toda vez que a gente tiver dúvida, como agir, como colocar em prática, como falar, como resolver, olha para isso e se pergunta, como que o que eu faço mostra para a criança, não é só dizer, né? Porque às vezes a gente fala, eu te amo, você é um filho muito importante para mim, né? Mas não é com as palavras, é com as nossas ações. Como eu deixo meu filho saber que ele é aceito, que ele é amado e que ele é importante? Como eu deixo meu filho saber? Então coloca o seu filho nesse lugar, né, de importância, de aceitação, né? Pergunta para ele que ideias ele tem. Isso é um outro movimento que a gente pode e deve fazer com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que é um movimento de muita conexão, né? Quando a criança foi educada com punição, muitas vezes ela não foi ouvida. Ninguém perguntou para ela o que ela pensava, o que ela sentia, né? Ninguém perguntou que ideias ela tinha, como poderia resolver aquele problema, não é mesmo? Porque a gente já fala, né? Olha, você sujou, agora você tem que limpar, você quebrou, agora você vai ficar sem ir no parquinho, não é assim? A gente vai construindo resoluções dos problemas, resoluções dos comportamentos da criança a partir somente da nossa mente, somente da nossa experiência, né? E como que a gente leva isso de volta para a criança, uma vez que eu entendo que isso é importante, que isso é uma habilidade de vida, que a gente, todos nós, a gente precisa desenvolver isso, a habilidade de resolver os problemas, né? Tô com um problema na minha frente, não posso esperar só o outro me dizer o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Então, como que eu faço isso? Olha, tem esse problema aqui, tem essa situação, e agora? Como que a gente vai fazer? E a gente pode fazer isso com as crianças desde muito pequenas. Mesmo que elas não nos respondam, mesmo que elas não falem, mesmo que elas não façam muito, a gente já começou o ensinamento, né? Então, deixa eu dar um exemplo aqui que aconteceu ontem, na hora do almoço. Meu filho começou a jogar várias comidas no chão. Já não estava querendo mais comer e, como uma forma de me comunicar isso, ele foi jogando arroz, farofa, frango,
bem almoço de domingo mesmo, né? Arroz, farofa, frango, foi jogando ali no chão. E aí quando a gente terminou, tinha muita comida no chão. Eu já tinha logo falado com ele durante aquele tempo que a gente estava ali que isso não era legal, que a gente cuida da nossa comida, que é importante a gente cuidar da nossa comida e tal. Mas queria trazer esse ensinamento para a prática, né? Como que eu posso trazer esse ensinamento para a prática? Cuidando ele daquele espaço, envolvendo ele no processo de se responsabilizar por aquilo e não por uma consequência que não tem, né, nada relacionado com o que ele fez. E ele tem uma vassourinha pequenininha, né, dessas que é para as crianças pequenas, para quem não sabe, ele tem quase 2 anos. E eu falei com ele: meu amor, pega a sua vassourinha, vamos ajudar a mamãe a varrer. Eu peguei a minha vassoura, ele veio, varreu, até foi engraçado porque na verdade espalhou mais a comida, né? Mas tá tudo bem, porque não é sobre ele limpar. Não espero que ele, uma criança de 2 anos, vá limpar. O que eu espero? Que ele perceba o ensinamento que eu estou compartilhando com ele. Qual é o ensinamento? Se a gente sujou, se a gente fez alguma coisa que foi indevida, a gente vai cuidar disso. Dentro da capacidade dele, de uma criança de 2 anos, qual é a forma de cuidar disso? Só a ação de sair lá fora, pegar a vassourinha e vir e limpar um pouquinho que seja, né? E me ver limpando. E aí observar esse ambiente de aprendizado. Tá aí o aprendizado, não precisa de muita coisa mais, né? É que a gente fica muito preso nessa coisa de eu tenho que ensinar, e a gente não vê como que o nosso exemplo, como que a gente incluir a criança, né? Então, enquanto ele varria, eu falava: muito obrigada, que bom que você ajudou, né? Você é um ótimo ajudante, obrigada por ter participado disso comigo, né? Vamos cuidar juntos desse espaço. Então, quando a gente faz esse movimento, é isso, né? Tô colocando a criança nesse lugar de aceitação, de importância, né? De conexão. Esse exemplo é para dizer que aqui tudo é perfeito? De jeito nenhum. É só para tornar um pouco mais real o que eu tô falando, né? Deixa eu ver o que vocês foram comentando aqui. Sheilinha fala: você não tem noção quanto me ajuda com seus materiais. Obrigada. Que bom, fico muito feliz de saber. Obrigada você também pela confiança, né? A Jéssica falou: como colocar em prática, sendo que meu marido não gosta nem de ouvir sobre educação com respeito. Jéssica, é muito mais desafiador, sim, né? Trilhar esse caminho como uma escolha apenas de um dos lados. Mas é possível. Muitas famílias seguem, né, dessa forma. É importante, às vezes, entender o que ter um diálogo, né, muito aceitável para um, o que não é aceitável para o outro, né? Onde cada um vai interferir, quem que vai lidar com tal e tal situação, né? É importante conversar sobre isso. Só que tá aqui, voltou. Tinha dado uma pausa aqui no Instagram. Então eu estava dizendo que é importante o diálogo mesmo, para tentar alinhar algumas coisas, mesmo que sejam percepções diferentes, mesmo que sejam opiniões diferentes. É importante pensar, né, conhecer aquilo que é aceitável para o outro e aquilo que não é aceitável para o outro, e ver em que pontos a gente chega num equilíbrio, né? No feed também tem bastante informação sobre isso. Te recomendo ler os posts que eu falo sobre isso com mais detalhes também para te ajudar, tá bom? E a Sheilinha até comentou ali, né? A filha já até perguntou se não ia colocá-la mais de castigo. E aí, o que a gente pode falar, né, nesses momentos? Não, meu amor, a mamãe não vai te colocar mais de castigo, né? Eu sinto muito por ter feito isso em alguns momentos. Naquela época, a mamãe não sabia o que eu sei hoje, né? O papai não sabia o que eu sei hoje. Eu sentia e pensava diferente. Hoje, eu tô aprendendo muitas coisas sobre você. Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser um pai melhor. Eu estou buscando isso, né? Eu entendi que isso não te ensina. A gente pode dizer para a criança,
né? A gente pode... É muito bom se a gente puder dar conta, né? De dizer, eu sinto muito, eu quero fazer diferente, eu te amo, né? Eu tô em busca de um outro caminho, a mamãe ainda vai errar, né? Sou humana, todos nós vamos errar, mas agora a gente vai lidar com os nossos erros de uma forma diferente. Olha que legal, sabe, sobre isso, assim, porque um dos grandes ensinamentos, né, dentro desse olhar de respeito, o erro de... Então, esse olhar, né, de aprendizado diante do erro, ele volta para nós, assim, na nossa experiência pessoal, né? Então, a gente pode compartilhar isso com os nossos filhos. O que eu aprendi com esses erros, né? O que eu tô aprendendo com esses erros que eu cometi, né? Agora nós vamos cuidar desses erros de uma maneira diferente. A gente vai focar em soluções. Então, voltando lá no início, né? Quando a Gelinha falou, eu me sinto péssima, e quando a mãe que deixou a pergunta que eu escolhi para ser o norte dessa live de hoje, né? Já eduquei os meus filhos tanto tempo com punição, e agora, né? Como que fica essa relação? É uma relação que está o tempo todo em reconstrução, né? E a gente mostrar isso para os nossos filhos, a gente admitir isso para os nossos filhos, não tem nada de errado, né? É o nosso lado humano, é o nosso lado vulnerável, que inclusive faz com que eles se sintam mais aceitos, porque eles vão errar, né? E assim como a gente não quer mais punir os nossos filhos, não vamos também entrar no lugar de punição. Nós não merecemos ser punidas, sermos punidos pelos erros que a gente já cometeu, né, na nossa maternidade, na nossa paternidade. Lembrem disso, né? Senão a gente vai trilhar um caminho novo de respeito com os nossos filhos, mas trilhar um caminho de punição com a gente mesmo não faz sentido, né? Então, vamos nos acolher nesses erros. Sobre, né, essa questão de ter uma das partes que não acredita, de ter uma das partes que ainda tem alguma resistência, né, com esse tema. É legal, a Rafaela tá compartilhando aí a experiência dela, né, falando que o marido dela demorou mais de um ano para aceitar, que agora ele até defende, aos poucos, explicando a cada situação. Pode ser que ele comece a se sensibilizar. Eu acho que isso faz muito sentido. E observar também, assim, por que aquilo dói tanto, né? Porque se a pessoa não consegue nem olhar para isso, é porque por trás tem uma dor profunda. Imaginem a gente, cada um de nós, que chegou, até o momento que você chegou aqui, até o momento que você começou a aprender sobre educação com respeito, o que te impedia de aprender, o que te impedia de buscar? Muitas vezes era a dor. A nossa própria dor, a dor da nossa infância, a dor daquilo que foi feito com a gente. Às vezes dói tanto olhar para isso, porque olha, quantas pessoas já me falaram assim, Mari, outro dia mesmo eu recebi uma mensagem de uma grande amiga compartilhando comigo: tô assistindo as suas aulas do seu curso do Educar com Respeito, e de repente eu comecei a me dar conta de tanta coisa da minha infância que eu não observava, que eu não lidava. E agora, como que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? Então, quando a gente entra em contato com esse tema, né? Com essa nova realidade, com essa nova percepção, que na verdade a gente fala nova por conta de uma questão de mudança, mas não é nova, porque há muitos anos já se fala nisso, né? A gente vai ter que lidar com a nossa dor, a gente vai ter que lidar, né, com os nossos incômodos. Até vi uma mensagem aqui, ó, tá escrito Matheus Fernanda, aqui no YouTube, que ela falou, né, tive que entender que era eu quem tinha que ser educada, né? Então, olha só, é isso, né? Somos nós é que estamos nesse processo de autoeducação. E às vezes a pessoa não tá pronta ainda para isso, às vezes a pessoa ainda não tá nesse momento de se abrir, né? Eu tive um aluno uma vez,
já participou de vários cursos meus. E eu sempre gosto muito de contar essa história dele, porque eu acho tão bonito, assim. E ele compartilhou um dia, né, que ele também não se conectava muito com o tema, assim. Mas ele já estava observando uma mudança muito grande na relação dos filhos, são 3 meninos, dos filhos com a mãe, né, com a esposa dele. E aquilo foi chamando a atenção dele, assim, como estava diferente, né? E ele foi observando como estava a relação dos meninos com ele e vendo aquela relação sendo enfraquecida. Até o momento em que ele falou, assim, peraí, aquilo me despertou. A forma, né, a relação que as crianças estavam tendo, a diferença na relação. Às vezes a gente se pergunta assim, será que a criança vai ficar confusa, né? Um pai educa com respeito, outro pai educa com punição. Como é que vai ser isso, né? Será que a criança vai ficar confusa? Mas, sabe, o que eu percebo é que a criança não fica confusa. Ela sabe exatamente quem educa ela com respeito e quem educa ela com punição. E ela se conecta, ela reage, né? Ela constrói uma relação com cada pessoa de uma forma diferente. E aí foi isso que fez esse aluno buscar ajuda, que foi isso que fez esse aluno buscar os mesmos conteúdos que a esposa, né? Buscar os cursos, porque foi quando ele se deu conta da relação que ele e as crianças estavam criando e como era diferente com a esposa, né? Com a mãe das crianças. Então isso eu acho que é assim uma das formas, né? É claro que é um processo muito, muito, muito individual, né? Mas é como as meninas estão falando ali, como a Paula compartilhou, né? Vai melhorando a cada dia. É um dia de cada vez, né, gente? Que a gente tem que ir indo, porque entender que é do processo de cada um mesmo. Agora, olha que interessante, acabei de ver a mensagem aqui da Evelyn, né, doutora Evelyn. Ela falou, minha filha me afronta quando a corrijo de maneira positiva, tem me frustrado muito. Ô, Evelyn, sabe o que acontece, assim, pra criança, ela quer sentir aquela certeza, né? Peraí, será que isso mudou mesmo? Será que realmente está diferente? Será que mesmo eu me comportando mal, eu vou continuar sendo aceita, amada e importante, né? Então, isso é natural isso acontecer, tá? Na literatura, dentro da disciplina positiva e outras abordagens, né, conectadas com tudo isso que a gente está falando aqui, existem muitos relatos sobre isso. Realmente é uma constatação que acontece. Quando acontece essa mudança, muitas vezes a criança traz um desafio para checar. E não é porque ela tá te testando assim no nível pessoal, sabe? Ela tá tentando entender essa mudança e tá tentando entender esse novo lugar de aceitação. E aí é muito importante falar sobre isso, porque assim, às vezes a gente acha que aceitar, né, esse lugar, colocar esse lugar para a criança, né, de aceitação, eu te amo, eu te aceito, você é importante para mim, significa aceitar todos os comportamentos. E não é isso, né? É diferente. A gente pode não aceitar um comportamento e aceitar a criança como ela é, né? O que a gente quer trabalhar na criança? É o comportamento, né? Mas ela pode ser quem ela quiser ser. A gente aceita a criança como ela é. Fazer essa separação nem sempre é fácil, até porque a gente não aprendeu isso. Então a gente se comunica muito com a criança no nível de não aceitação sobre ela confunde muito, né? Porque às vezes a gente fala, não gosto de você, tô cansada de você, né? A gente não fala do comportamento, mas a gente deveria falar do comportamento, a gente deveria falar da atitude,
né? Eu não gosto dessa atitude, essa atitude me frustra, essa atitude me chateia, essa atitude me deixa com raiva, né? E você, né? Você tá tudo certo. Quem conhece, aí, deixa eu só dar um recado para vocês aqui, antes de eu falar. Tô vendo que parece que no YouTube também deu uma instabilidade aqui. Então eu espero que às vezes quem tava no YouTube tenha vindo aqui pro Instagram. No Instagram melhorou. Mas o que eu ia dizer é sobre não sei se vocês conhecem a Brené Brown, que é uma mulher maravilhosa americana que estuda sobre vulnerabilidade, estuda muito sobre imperfeição, né? Ela tem um livro incrível que chama A Coragem de Ser Imperfeito, que pra mim, na minha vida, foi um super divisor de águas, que é justamente acolher as nossas vulnerabilidades, acolher as nossas imperfeições, né? A gente se aceitar como a gente é. E esse livro, apesar de não dizer de disciplina positiva, de não dizer de comunicação não violenta, é um livro que está totalmente linkado com esses temas. E ela tem um outro livro que não tem tradução para o português, mas que chama The Gifts of Imperfect Parenting, que seria a tradução, seria mais ou menos, né, os presentes da parentalidade imperfeita. E nesse livro ela fala algo fantástico que para mim sempre me marcou muito quando eu ouvi. Ela fala, né, que um dia a filha dela falou: eu sou péssima, mamãe, eu faço tudo errado, né? Justamente o que a gente até estava falando ali em cima antes, né, sobre a questão da autoestima. E ela falou com ela: não, filha, você não é péssima, você não faz tudo errado, você é um ser humano maravilhoso, você fez uma escolha ruim, né? E ela até conta que passado alguns dias que ela disse isso para a filha dela, ela estava na cozinha, cozinhando, fazendo almoço ou jantar, não sei, e ela cometeu um erro ali na receita e começou a falar: como eu cozinho mal, que burra que eu sou. E a filha dela passou e falou: não, mamãe, você não é uma péssima cozinheira, talvez você tenha feito uma escolha ruim. E ela falando, né, nossa, olha só, às vezes a gente acha que é só desse lugar de falar para a criança, mas é preciso que a gente se observe também o tempo inteiro, né, na nossa autoaceitação, na nossa forma de lidar com os nossos erros. E aí é isso, sabe? O quanto, eu acho que essa frase dela, né, deixa essa mensagem pra gente. O quanto eu deixo claro pros meus filhos que você é uma pessoa maravilhosa. Essa escolha talvez não tenha sido a escolha melhor, talvez não tenha sido a escolha mais acertada, né? Mas você é uma pessoa maravilhosa. Então, se perguntem aí no coração de vocês o quanto no dia a dia, o quanto na hora de lidar, né, com os desafios da criança, isso está ficando claro, né? Tem uma frase também que a gente fala assim: deixe que a mensagem de amor fique clara, né? É por isso que a gente fala também de conexão antes da correção, porque eu posso ensinar, obviamente eu vou colocar limites, né? Disciplina positiva, educação com respeito não tem absolutamente nada a ver com permissividade, né? É claro que às vezes a gente vai ir pro lugar, né, da permissividade, assim como a gente vai pro lugar da punição também. Somos humanos, vamos passear por esses universos. Mas o que eu tô querendo dizer é, outro dia eu tava... Foi até interessante, sabe? Eu acho que eu ainda não contei sobre isso em nenhum lugar, assim, em stories, em posts. Eu tô contando isso pra vocês aqui em primeira... compartilhando a primeira vez. Tava visitando umas escolas aqui em Florianópolis pro meu filho. E uma das perguntas que eu sempre faço, obviamente, é como que se lida com os conflitos, como que se lida com a criança quando ela faz coisas que não se espera que ela faça, né? É essa a pergunta que eu costumo fazer. Como vocês lidam, né, quando a criança está agindo de uma maneira que vocês consideram inadequada? E aí a pessoa que estava me apresentando na escola começou a falar
E ela falou assim, mas aqui a gente fala não. Não tem esse, né? A gente fala. Ela falou, não, mas aqui a gente fala não pra criança. Assim, a gente não aplica aqui aquela disciplina positiva que não fala não pras crianças. Aí vocês podem imaginar eu escutando isso, né? E eu fiquei, aí na hora eu parei alguns segundos e eu fiquei pensando, e agora? O que eu faço, né? Só assimilo, explico. Como é que faz, né? Quando você tá ali ouvindo isso de alguém. E eu falei com ela, olha, eu entendi o que você quis dizer, né? Mas talvez acho que vale a pena eu te esclarecer que disciplina positiva não tem a ver com não falar não. A gente vai falar alguns nãos, né? É sobre a forma como a gente fala os nãos. É sobre a gente olhar para situações e entender aquelas situações que pedem da gente mudar a forma da gente falar não e olhar para determinadas situações que pedem pra gente falar o não, mas sempre o não gentil, né? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente, né? As pessoas que não conhecem, elas se confundem, elas não sabem, né? Exatamente como funciona. Então, assim, é muito natural no início o outro que vê a gente nesse caminho, né? Julgar, achar que né? Que não vai, que a gente não está colocando limites, que a gente está sendo permissivo. E à medida que as pessoas vão conhecendo como realmente né? Elas vão tendo uma outra percepção, né? Elas vão entendendo que é diferente, né? Sobre a autora, a Rafa escreveu certinho aí, Brené Brown, obrigada, Rafa. O nome do livro é The Gifts. Deixa eu ver se eu consigo escrever, só porque eu tô aqui com o... Acho que dá. The Gifts of Imperfect Parenting. Eu acho que vai sair um pouco errado aí o final, mas eu não vou conseguir mudar, que foi o corretor. Corretor. Era isso que eu queria fazer, não. Aí. Só para ajudar um pouco no nome. O nome do livro da Brené Brown, que eu tinha falado, The Gifts of Imperfect Parenting, né? De parentalidade, tá? Então, quem, né, lê ou escuta bem inglês, recomendo, que é um livro maravilhoso. Então é isso, sabe? A gente deixar claro a mensagem de amor, a gente se conectar, né? Preciso colocar limite, preciso ser margem, preciso, né? Mas eu vou fazer isso num caminho, né? Buscando um caminho de ser firme, de ser gentil ao mesmo tempo, né? É essa construção que a gente tá buscando, né? É essa construção que a gente tá indo atrás, né? E aos poucos as pessoas que estão ao nosso redor vão se dando conta disso, tanto os adultos quanto as crianças, né? Então é isso, lembrem, né? Acho que pra gente finalizar aqui a live, eu quero deixar essa mensagem para vocês, né? Da gente olhar para as nossas crianças, dizer para elas, ou se a gente não dizer, pra gente agir, né? Como quem diz: você é uma pessoa maravilhosa. Talvez você tenha feito uma escolha inadequada. Talvez você esteja tendo um comportamento muito difícil, né? Muito desafiador, um comportamento que não é legal, um comportamento que mexe comigo, um comportamento que... Aí a gente não vai falar isso, né? Mas tô dizendo pra gente assimilar, né? A gente não vai dizer isso pra criança, né? Que a gente, se o comportamento da criança está sendo muito difícil pra gente, se o comportamento da criança está tirando a gente do nosso controle,
do nosso prumo, é muito importante que a gente olhe pra gente e entenda por quê? Por que será que isso mexe tanto comigo, né? Às vezes a gente vai ter condições de observar e de entender num primeiro momento. Às vezes a gente vai precisar de tempo para identificar por que aquele comportamento pega tanto, né, no nosso calo, por que é tão difícil pra gente. Mas é isso, a mensagem que eu queria deixar é, né, pra quem, principalmente aí pegando lá no início da live, que foi a pergunta, né, que a mamãe deixou na caixinha de perguntas que eu abri pra live ontem, que foi, né, já eduquei o meu filho muito com punição, agora eu tô num caminho diferente, e aí, né, como fazer essa reconstrução, como fazer essa reconexão com a criança, né? Guardem uma palavra que eu gosto muito também, que é reparar. Reparar. A gente tem oportunidades diárias de fazer reparações com os nossos filhos, né? Então, isso é muito bonito, assim, que é um presente da vida, né? Que a gente recebe. Todos os dias a gente pode se reconectar com os nossos filhos e ir costurando essa relação, que vai ter faltas, né? Que vai ter buraquinhos mesmo e tá tudo certo. Essa é a relação humana, né? Obrigada, meninas que estão perguntando aí para Martins, né? Sobre aí como a gente pode apoiá-la diante dessa situação, né? Pode também me mandar um direct, deixando informações que eu posso, né, contribuir como for possível e também pedir apoio de outras pessoas, tá bom? Pessoal, quero aqui finalizar deixando 2 recados muito importantes para vocês. Toda segunda e quarta, 9h15 da manhã, estamos juntos aqui no meu YouTube e aqui no meu Instagram, ao vivo, sempre com temas diversos sobre respeito. Um dia antes estou abrindo a caixinha de perguntas no meu Stories, então coloquem lá as suas dúvidas, aquilo que vocês, né, gostariam de saber. Eu vi que hoje teve outras perguntas. Quem não foi respondido na sua dúvida que mandou ontem, não vai ficar de fora, né? Porque eu tenho usado muito as perguntas de vocês também para construir o conteúdo, fazer posts, fazer vídeos, né? Então eu vou usando as perguntas que vocês mandaram, então a resposta vai chegar, tá bom? E essa sexta-feira a gente está de volta com Maternas, eu, a Lua Barros e a Dani Silvares, no YouTube do Maternas, que é www.youtube.com/maternas, é no mesmo horário, 9h15, então essa semana a gente se vê segunda, quarta e sexta, e na semana que vem, dias 11, 12 e 13 de janeiro, vai ter o meu mini curso gratuito e online, Limites, Conexão e Respeito. Vamos falar sobre esses 3 temas, né? E vai ser ao vivo também às 9h15, tá bom? Então eu vou esperar vocês. Precisa fazer a inscrição para o mini curso, é gratuito, mas é importante você fazer a sua inscrição para você receber os links no seu e-mail e principalmente porque se você perder, se você não puder estar ao vivo, para você receber a gravação também e poder acompanhar esses 3 dias que vão ser muito especiais sobre esses temas. Mesmo quem já participou de outras vezes deve se inscrever, que cada vez eu pego um ângulo diferente, a gente vai trazendo outros aspectos e, como diz uma amiga minha, né, cada vez que a gente ouve, a gente aprende um pouco mais, a gente acessa um pouco mais de informações, né, e se transforma um pouco mais. Então, estou esperando vocês na semana que vem também para o nosso mini curso, tá bom? E a nossa live de hoje vou deixar aqui no IGTV e no YouTube. Não sei o que aconteceu no YouTube, vou ver depois se conseguiu ficar gravado o tempo todo, senão depois a gente coloca esse vídeo que vai ficar aqui no Instagram, no YouTube também para vocês verem, tá bom? Um beijo para vocês e até quarta-feira, 9h15, estaremos juntos. Obrigada pelo carinho, vi as mensagens de vocês aqui meio rapidinho, mas muito obrigada pela confiança, obrigada por
estarem aqui comigo, tá bom? Até quarta!